Uma frase que eu digo muito que é ainda me lembro quando tinha paciência, era uma chatice. Tu agora tens menos. E é bom. Ter menos paciência é Não bom tenho. porque Não tenho. toleras menos coisas chatas. Sim. Tipo, é um luxo, não é? Também é um luxo, é como posso, por enquanto, permitir. Teres de fazer mais com menos para depois teres uma menor projeção. Pois. Parece que é tudo em saldo negativo, não é? Pois. Então, mas a questão depois é essa, estás a fazer para quem? Pois. Não é? Para que horário? Quem é que vai ver Sim, e quanto sim. tempo? E isso, lá está, tens de ter noção do que é que estás a fazer. Por isso é que eu digo, isto é arte, isto é cultura, isto é entretenimento, isto pode ser muitas coisas. Portanto, é tu gerir as tuas expectativas em relação àquilo que fazes. E, novamente, eu estou com esta conversa, tipo, isto é muito fácil. E é ter bom vinho, bons amigos. Isso é que interessa. Acho que era o César Monteiro que ele dizia, tipo, o que me interessa é o peixinho grelhado. Que maravilha. Percebes? Adoraria ter conhecido. A frase é mais O que me composta interessa é que o isto. peixe grelhado. É uma grande frase. Mas é o que tu disseste, família, É amigos, comunidade, que é uma coisa que também agora desapareceu. Andam-nos a comunidade. roubar as palavras, Filipe. Porque agora todas as palavras estão um bocadinho intoxicadas. Eu às vezes tenho brigas. Mas esta palavra já não se pode usar. É pá, porque estão a usá-la mal. Está bem, mas então já não podemos usar. Pois, tal e qual. Temos de reclamá-las. Temos de reclamá-las, porque a palavra comunidade tem muito valor. Claro que sim. Caraças. Mas o que é que aconteceu à palavra comunidade? Sei Que lá, agora não muita sei. gente já tem alergia à palavra comunidade. As pessoas têm alergia a tudo o que é digno. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa a ver. No entretanto das palavras ditas, e ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu entrevistado é daquela estirpe rara de autores que, se lhe pedirmos um texto para uma bula de medicamentos, há o risco de acabarmos a ler uma boa história. Ou seja, ele é capaz de escrever brilhantemente em qualquer formato, incluindo aqueles que ainda não foram inventados. Há quem diga que ele é um canivete suíço. Será canivete suíço? Será Bimbi? Artista comum não é, certamente. Eles não batem assim. Falo de Filipe Homem Fonseca, que é uma espécie de artista do Renascimento. Licenciado em Publicidade, tem dado cartas como argumentista, romancista, dramaturgo, poeta, cronista, realizador e músico. Durante muitos anos trabalhou nas produções fictícias, fundou a banda satírica Os Cebola Mol, junto com o Eduardo Madeira, e tem assinado um sem fim de programas de televisão, séries, filmes, rábulas de rádio e peças de teatro. Além disso, é autor de livros com títulos que não lembram nem ao careca, como E Enquanto Espero que Me Arranjem, o Esquentador Penso em Como Será a Vida Depois do Sol Explodir, e os seus livros mais recentes são o Ferro em Brasa, Vênus Anatómica e Última Refeição Antes de Mim. Da outra vez que falámos aqui em estúdio, Filipe Homem Fonseca, aliás, dei-me conta que foi à distância, Filipe afirmou que a gargalhada é a imortalidade possível. Eu achei a imagem belíssima e vou querer voltar a ela, claro. Nascido em Lisboa, no ano da Revolução dos Cravos, Filipe sabe bem que a democracia e a liberdade são uma luta constante e que estão sob ameaça. Se o humor pode ser uma arma política e de resistência, para onde Filipe prefere apontar a mira? Há pouco tempo, quando nos cruzámos num lançamento literário, discutimos sobre a nossa crónica falta de tempo, sobre a dificuldade na gestão de férias e descanso e como ele, que anda sempre com uma montanha de textos e projetos às costas, passou nos últimos anos a conseguir fatiar,
a expressão acho que é dele, a fatiar melhor o dia entre lazer e trabalho. Filipe contou-me que durante a tarde pode bem estar num lançamento de um livro ou numa esplanada a relaxar, a beber um drink, esta expressão, e horas depois, calmamente, regressa à casa para terminar um guião, um roteiro de um filme, o que for. Será exatamente assim? Isto é maturidade, uma super confiança, uma apurada gestão de tempo e energia, ou é a terapia em dia? Vou perguntar. Ou há também uma boa dose de desgaste com a voragem cada vez maior das coisas, com a indústria do entretenimento a exigir cada vez maior rapidez, acicatada pela IA, ao mesmo tempo que as criações duram cada vez menos tempo no ecrã, nos escaparates e na memória das pessoas nesta cultura da pressa, do efêmero e do instantâneo. Certo é que vou querer tomar as vitaminas que ele anda a tomar. E saber que projetos assinados por si podemos ver ou ler em breve. E que mais? Sei que este homem dos 1001 talentos sabe ler e falar hindi, uma língua que estudou a fundo, ao que parece. Vou querer que nos conte como isso aconteceu. Terá sido uma história de amor? Vou perguntar. Sei que a sua cor favorita é laranja, o fruto também. Sei que gosta de saber que há coisas que ainda não sabe e gosta ainda mais de saber que há coisas que nunca saberá porque estão para lá da sua capacidade de entendimento, tais como a conjetura de Eilenberg-Ghanea, nem sei se diz exatamente assim, o porquê de se insistir no diálogo com aqueles só capazes de solilóquios, estou-me a lembrar de vários já de repente, porque é que uma bola de Berlim sabe tão melhor depois de uma travessa de caracóis. Pois é, sobre isto ninguém fala. Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora, ao vivo, finalmente. Olá, Filipe Homem Fonseca. Olá, bem-vindo, bem regressado ao podcast Obrigado. da Beleza das Pequenas Coisas. Obrigado pelo convite para esta conversa. Vamos ver no que é que isto dá. Maravilha, e vieste com uma super camisa flamejante, não é? Vim. Isto favorece muito os podcasts, ficamos Sabes assim on fire. Sim, sabes que há que saber jogar com as armas que temos. E eu, como tenho este frontispício, tenho de me refugiar depois em coisas que atraem mais a atenção que não o meu nariz. Pronto. Disparate. Estou a jogar com o que tenho. Não diga disparates. É uma bela camisa, não É uma vou me bela gabar, camisa. mas esta Num camisa- belo senhor. Bom, vamos conversar. Bora. Vamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então eu quero começar por aquele tema que abordámos quando nos encontramos há tempos, no lançamento de 2 livros para crianças, escritos por André de Cedeiro e Maria João Cruz, e falámos que tu andas sempre, não é? Com zilhões de projetos e prazos apertados para terminar textos e guiões, e contaste-me que aprendeste a fatiar melhor o teu dia entre lazer e trabalho e que isso te trouxe mais qualidade de vida e menos stress. É assim? Sim. Ou enganaste-me? Não, é assim. Não exatamente da maneira que há bocado me pareceu que estavas a descrever. Que não é tanto parcelando o dia. É mais assumindo que eu nunca vou estar a não escrever, ou nunca vou estar a não pensar em coisas relacionadas com trabalho ou com criação, que eu depois transformarei em... Quer dizer, é sempre trabalho, mas que ainda não tem um destino, digamos. Não estás a escrever, mas a tua cabeça está... Sim, está é assumir em isso. parte É lá. assumir isso Então e e o não- lazer? No lazer É assumir que encaixas. não há, sim, é assumir que não há distinção. Mas tu falaste-me que stressas menos com o facto sim, de não sim, estás sim, frente sim. ao computador, Sim, não sim, é? sim, Já sim. usufruís mais de outros prazeres no próprio dia. Sim. Ou Sim, seja- não precisa, é que também não precisa estar ao frente do computador para criar, não é? Pois é. Não E às precisas- vezes as coisas aparecem-te, as ideias, Tenho na escrito rua. imenso no telemóvel, mas isso já dá uns anos para cá. Que há malta que acha estranhíssimo. Mas mesmo já uma versão perto da final. Sim. Os meus últimos 2 romances terão sido escritos 90% no telemóvel e depois uma edição, Isso é muito edição mais cuidada. Então o teu no... processo de escrita é, vai-se encaixando no teu dia. Eu não tenho nada àquela leitura que o Stephen King falava muito disso, de ter um ritual e um espaço meio sagrado para tu... Não, uma hora, uma cadeira, Não. É quando uma sala. É quando acontece e onde acontece.
Eu não me interessa Isso é muito nada do giro. que está à minha volta. Pode estar tudo a cair à minha volta e eu fico perfeitamente Uau. hiper focado. Nem no tu que... provocas isso, no sentido em que tens um prazo e ok, agora vou ficar o dia fechado no escritório, Se tem prazos, tenho de responder a esses prazos, tenho de cumpri-los. mas podes estar numa esplanada a fazê-lo. Posso. Isso é maravilhoso. Posso. Mas isso é segurança, não é? Mas acho que isso é uma coisa, é um músculo que se trabalha, é como ir ao ginásio, não é uma coisa assim tão recente. Eu já faço isto há bastante tempo. Bem sei. Só que neste momento. Mas a insegurança acompanha-nos, não é? Sim, sim. Mas também sem um bocadinho de insegurança, também o que é que andamos cá a fazer, não é? Não é? Se Também não a for- tens, não é? Sim, e cultivo-a. Não gosto nada daquela ideia de agora a primeira versão do que vais fazer, seja em que aspecto da vida for. Tens vai a angústia funcionar. da folha em branco Não é a ou o angústia. pânico que a Não. fonte criativa não esteja ao seu melhor nível? Não é nada disso. É só vontade de escavar mais fundo. É isso. Sim, De mas não é te pânico, fazer não é bem. medo. Sim, Mas é sim. de fazer bem, de sair da De me mesmice. surpreender. De me Isso- surpreender. isso. Porque eu acho que se me surpreender, vou também. Um exemplo muito prático para também não estar aqui a pôr-me em micos dos pés e dizer, pronto, se faz uma coisa que surpreende, as pessoas também vão. Não é bem assim. Mas às vezes há caminhos que uma história leva. Falando agora de histórias, que é 99,9% daquilo que eu faço. Sim. Mas já me aconteceu. Por exemplo, acho o exemplo que mais caricato, anedótico disto foi quando estava a escrever a Imortal da Graça. Uhum. E sim, em frente ao computador, já não estava na fase. Porque eu continuo a estar em frente ao computador, atenção, não estou tantas horas, 16 horas à frente do computador é um disparate. Aconteceu muitas vezes. E dizer, se calhar devia comer. Mas pronto, Talvez mas isso, dormir, talvez comer. Não, eu ainda dormi mais, por acaso. Isso deve ser da idade. Mas aconteceu mais umas 4:30 da manhã, que é aquela hora que tudo acontece, não é? De repente há um personagem da Imortal da Graça desse livro que eu percebo que vai fazer uma coisa que nunca me É tinha um ocorrido. romance teu. Sim, nunca me tinha ocorrido que aquela personagem ia fazer aquilo. E eu disse, alto e bom som, disse the F word, sabes? E obviamente depois tive de dar uma reescrita em tudo o que estava para trás. Para o Neil Gaiman é que tinha essa frase do que as segundas e terceiras versões é tu passares ao leitor a ideia de que aquilo foi tudo pensado desde o início. Mas de facto aquela personagem ganhou vida própria. Isso é muito giro. É quando deixa de ser personagem, É quando muito passa a bom ser isso. pessoa, não é? Isso é muito... E ela disse, não, eu não vou fazer aquilo que tu tinhas planeado, vou fazer isto. E tens que reescrever tudo. Não tens de reescrever tudo, Oh, mas, boa, mas de uma repente parte. tens de e esse é o verdadeiro depois trabalho a parte do artífice literário é depois isso, que é fazer com que esse momento que a mim me surpreendeu não seja só um Deus Ex Machina, uma coisa que de repente apareceu porque sim, mas que crie verdadeiro impacto emocional em quem depois está a ler o livro. Ou seja, não é só a parte da surpresa, é também a parte uma surpresa que faz sentido. Tipo, como é que eu não vi que isto ia acontecer? Porque eu próprio também senti isso, como é que eu não vi que esta personagem ia fazer E isso? isso envolve tempo, reflexão, andar a namorar muito a história. Sim. E a escavar, porque não aparece logo, muitas vezes, não é? Não Sim. é tudo instantâneo. Não é? Pá, sabes que eu acredito no vagar e na finitude. Que são duas coisas Muito que interessante essa ideia. são, e de facto, e cada vez acho que são coisas que nós devemos cultivar mais. Há bocado estavas a falar, não é? Desta voragem, desta velocidade absolutamente insana. Não te inquieta? Pois. A mim não me inquieta. Não inquieta-me no sentido, não me inquieta internamente. Lá está. Há bocado estávamos a falar de que isto é um processo que eu já faço há bastante tempo e que agora já o faço com mais, digamos, segurança. Não me inquieta porque eu já escolhi que não é por aí que eu quero ir. Maria Rueff tem uma frase que eu muitas vezes repito, que é: há comboios que eu já não quero apanhar. Não me interessam. Não me interessam apanhar, portanto não tenho FOMO, não, o Fear of Missing Out. Está bem, mas ao mesmo tempo tu fazes muita coisa, não é? Sim. Trabalhas muito, Sim. esticas a corda, não é? No sentido em Sim. que não trabalhas pouco. Não é? Mas não são coisas incompatíveis, aquilo que não, eu estou a dizer. Não, eu não estou a dizer tipo, já não me vou chatear, não vou fazer. Não, é o processo, não é? Porque o processo é tudo. Por isso é que todas estas questões acerca da AI são enfabulações idiotas, que a ideia tu clicas e de repente tens... Isso é como o McDonald's, não é? Não me interessa isso.
interessa-me o processo. E obviamente que há coisas que têm de ser feitas mais velozmente do que outras. Mas isso é tu também reconheceres o que é que, para aquilo que estás a trabalhar. Interessa-me o vagar e a finitude. Acredito. Mais do que interessar, acredito. Acreditas? Sim. E de que forma que isso se sente no teu trabalho? Porque é o vagar por um lado, a finitude por outro. É perceber, pelo menos é isso que eu tento fazer, é o que é que cada trabalho, o que é que cada história, o que é que cada projeto em que eu estou envolvido necessita mais de... precisa de tempo. Lá está, o tempo. E é escutares a própria história que estás a escrever. Isto parece um bocado esotérico, mas não é nada esotérico. E parece óbvio, e não é tão óbvio. E não é tão óbvio, mas é tu perceberes, há alturas em que perguntam muitas vezes, mas como é que sabes que um projeto está acabado? Um projeto não se acaba, abandona-nos. Nem somos nós que o abandonamos. É ele que diz, tipo, já não podes fazer mais por mim. Pois. Sabes? E obviamente que isto depois, quando estás a trabalhar com muitas pessoas, produtores, atores, quando estás a fazer não é só o projeto que fala contigo. A Tio Linda Geração diz, não consigo fazer melhor, numa versão mais modesta. Sim. Às vezes para acabar um trabalho até é preciso fazer pior, o dumb it down a little, não é? Sim. Acho que foi uma editora, não sei, do Steinbeck, não sei que escritor é que foi, não vou estar a inventar, mas supostamente ter-lhe dito it's okay to dumb it down a little. Para adequar. Ui. Sim, é saber para quem é que estás a fazer as coisas e o teu trabalho muitas vezes tem que ter atenção a isso, não é? Tu que escreves para tantos formatos, há uns mais populares, outros... Sim, e são códigos diferentes, não é? Pois. Isso também não... Isso acontece... Para uma coisa, há uma grande diferença entre tu fazeres muita coisa porque tens de fazer e fazeres muita coisa porque assim és obrigado para poder viver, não é? Tenho ambas as coisas. Eu preciso fazer muita coisa, mas também tenho a sorte de que se não tiver a fazer muita coisa ao mesmo tempo fico ainda mais maluco. Que é como estar a afundar no mar em areia movediça, sabes? De repente, se estiver a trabalhar só num projeto, só num registro, sinto-me estagnado. Isso é curioso. Uma coisa alimenta a outra, de certa maneira, ou sim, a máquina? E acho que até contribui para... Há um defeito comum, não estou a dizer que não me acontece, acho que acontecerá menos por causa disto que eu te vou dizer agora, que estamos a falar. Às vezes há muita tentação de qualquer ideia que tu tenhas, qualquer coisa que tu tenhas, na altura em que estás a fazer um projeto, colocá-lo no projeto. E há coisas que não fazem parte desse projeto. Pois. E pela velocidade, pelos ficar prazos encantado de entrega, com tudo e achar que é tudo muito bom. Ficas encantado e colocas no projeto e aquilo não faz sentido nenhum na história que estás a contar, no formato que estás a utilizar para contar a história, etc. E às vezes, virtude desses prazos apertados, tu não tens depois a oportunidade de fazer uma edição à distância e perceber que aquilo não pertence. Se tu tiveres a fazer, se tiveres com muitas tabs abertas, consegues dizer, isto acho que há aqui qualquer coisa, mas não é para este projeto, é para este. E vais distribuindo mal pelas aldeias, digamos assim. E às vezes são coisas que não encaixam em projeto nenhum que tu estás a fazer na altura, mas são genes de outro projeto. Onde é que isso vai parar? As ideias, tu percebes, isto é bom, mas para quê? Não sei. Sim. Vai parar para uma pasta, outros... Inicia-se um novo projeto. Às vezes inicia-se através de uma ideia, de uma frase, sim, de uma personagem. Sim. É assim que surgem histórias, não é? Sim, mesmo no dia a dia. Sei lá, a Vênus Anatómica, que foi se quisermos ser mais sei lá, tem alguma não gosto de chamar aquilo um romance, a Vênus Anatómica, por uma questão de dimensão. Porque é mais pequeno do que aquilo que se diria que é um romance. É uma novela. É uma novela, pronto. Mas surgiu-me de uma história que um amigo me estava a contar de um cão que ele tinha que morreu. E eu estava a ouvir aquilo e houve parte de mim, ele já lhe disse isto muitas vezes, olá Gonçalo, e ele estava a contar, e havia uma parte de mim que estava a dizer, duro, e a apoiá-lo, e havia parte de mim que estava a dizer que início, que história incrível. Eu reconheço-me nisso, nessa tua escuta, e isso há um lado, tem um lado perverso, não é? Porque nós estamos a ouvir aquilo e a sentir eu não acho o que nada nos estão a perverso. partilhar, mas ao mesmo tempo sentimos o valor literário das coisas, não é? Sim, mas se lhe chamas valor literário, eu percebo que tem essa conotação
perversa, mas para mim não é o valor literário. Contar a importância, a história, uma boa história. Sim, não é uma boa história, e se aquilo teve impacto e me está a obrigar a processar, e ele está-me a dizer aquilo, eu estou a sentir esse impacto emocional, eu sinto necessidade de partilhá-lo. Eu quando digo isto dava uma boa história é porque é uma emoção real. Isto é uma emoção real, não é? É uma coisa muito... Que bate, que te atravessa. E se te atravessa é bom de contar. Sim, e isto depois tem um lado inexplicável, que eu também não podemos estar aqui horas, eu não saberei dizer exatamente porque é que acontece assim. Porque é que aquilo, a maneira como ele falou da morte do cão dele, me incendiou desta maneira e disse, isto é um início de história incrível. Pois é. Aconteceu assim. E a história parece banal, não é? E pode... E deu origem a um livro que não é nada banal. Pois é. É um livro... Não, e aliás a morte é um dos grandes temas e continua, já viste? Que nos toca na literatura. Enfim, é a morte, amor, traição, a guerra... os grandes temas, não é? Vai-se sempre lá bater. Às vezes até a partir de aparentes pequenas histórias, não é? Sim. Mas estava-te a dizer que não vejo isso como uma coisa perversa. Mas eu também não vejo nada de errado na palavra perversa, atenção, mas acho que será não estava talvez... a pôr esse peso no perverso. Eu é que pus. mas não vejo porque... sei lá, tem textos religiosos, não é? Que nós somos tão influenciados na nossa vida do dia a dia, usamos-los para interpretar e para processar coisas nossas, comezinhas, mundanas do nosso universo particular. Eu até acho que, e se calhar isto até é mais grave o que eu vou dizer do que encarar a perversidade com a conotação que eu lhe estava a dar, mas é quase elevá-las, não é? É transformar uma tragédia muito humana, muito pessoal. É uma coisa que no fundo é aquilo que também me interessa no que leio, no que vejo. São histórias particulares de pessoas muito universos muito fechados, mas que depois têm uma ressonância que são universais. Pronto, e estavas a dizer onde é que iam parar essas frases que aparecem. Se é uma pasta, às vezes desaparecem para sempre, porque eu meto de parte e depois sei lá onde é que acontece. Há um certo caos, não é? Bom. Vamos falar do caos. Adoro o caos. Não tenho nada contra. O caos é um terreno, imaginando uma terra super fértil, não é? Para surgirem boas coisas. Sim. Mas depois tem um lado das ervas daninhas e às vezes não dá, não é? Mas talvez isso seja uma boa maneira de colocar a questão que estávamos aqui a falar, que é tu saberes, este solo é bom para este tipo de cultivo, não é? E estas sementes estão aqui, são super abundantes, mas eu vou tirar isto daqui e vou levar para ali para outro solo, para outro tipo de solo onde isto vai pegar melhor. Pronto, e ter várias zonas de cultivo. E tu és um grande agricultor. Por acaso, olha, gostava de ser mesmo. Gostava de ter essa valência, mas acho que não ia correr bem. Não ia correr bem? Não ia correr nada bem. Não tenho dedo verde, como costuma dizer. Não, as plantas Será que com a idade vais ganhar dedo verde? Não, acho que não. Sabemos. Posso experimentar, sim. Posso experimentar, mas olha que eu já ando a ver, e tu também, certo? Bernardo, eu mato catos. Aquele silêncio. Eu mato catos. Miguel Guilherme vem aqui resolver esta situação. Mas o Miguel tem um dedo verde, não é? Não, ele tem um dedo verde para os catos, nomeadamente. Pois. Portanto, é isso. Bom, tu já deste aqui nota disto, e eu também na introdução, tu já tiveste e tens 1001 vidas nesta vida de artista e autor. Como eu disse, há quem te chame canivete suíço, chamei-te Bimbi, só porque sim. Já me chamaram Bimbi. Não, isso não é diferente. Isto porque surgem sempre grandes pratos, não é? Tu és brilhante em todas as frentes onde te metes, ou em muitas das frentes, portanto, há muita qualidade nas várias pistas onde andas. Obrigado. Isto é um facto. E eu pergunto se tens feito este caminho multifacetado, esta palavra, por curiosidade e por vontade, porque te realizas assim em várias pistas, ou é também por inquietação, necessidade, para teres vários pratos no ar e esta via não está a dar tanto agora, vou tentar esta, poderá também no caminho ter a ver com isto? Acima de tudo é isso, é curiosidade de experimentar novos formatos, novos registros. Sem medo de falhar? Sim. Porque o pior que pode acontecer é isso, é falhares. E aí não há história.
pronto, está tudo bem. Não, ou há uma história horrível. Horrível no sentido tipo, ai, que livro de merda. Olha, disse, tens de pôr um bip. Não sei qual é uma a palavra extensão. Está tudo bem. Mas não tenho medo de. Aliás, até cultivo muito a questão do erro. Fala-me disso. Enquanto a parte de expor os fios, não é? Porque incomoda sempre. Ou seja, quero saber como é que te relacionas com a falha, porque também é uma palavra que bem usada é fértil, mas incomoda quando falhamos, quando não sai tão bem, quando outros veem isso, como é que vais lidar? Repetir erros Repetir erros é só estúpido. Também acho. Agora, fazer erros novos é super refrescante. Percebo. É um bocado clichê o que eu estou a dizer, mas é um clichê porque é verdade. Sim. Não é? Tipo, se tu fizeres... Errei à primeira. Sim. Sim. Não, mas se voltas a insistir muito na mesma ação à espera de um resultado diferente, há uma definição para isso, não é? É loucura. Se arriscas e a coisa não corre bem, eu acho que é super interessante. E aprendeste algo e pronto. Aprendeste e fizeste caminho, há um caminho. E a partilha desse erro pode dar... então, olha, o rock está cheio de... E o jazz, e música e arte em geral está cheia de histórias incríveis, assim. A maneira como nasce a distorção, não é? Pois, nas borrão, guitarras e na pintura do borrão nasce algo, não é? Sim, e de repente como é que tu vais lidar com aquilo? Como é que tu vais lidar com aquele inesperado, e que vai trazer resultados que não era exatamente aquilo que tu estavas a planear? Como às é que vais lidar com isso? Às vezes melhor. Diferente. Lá está, nem me interessará se é melhor ou... Acho que as áreas criativas, tento sempre arranjar um nome diferente para isto, não gosto nem de arte, nem de... Mas pronto, é o que é. Têm sempre esse lado de valem pelo momento em que são abandonadas ou que nos abandonam e são expostas. Teres um propósito, um objetivo, dizeres eu quero fazer isto, é ótimo. Ficares agarrado a esse alvo e tentares obstinadamente que o processo pelo qual estás a passar te leve a esse objetivo, a essa coisa que pensaste, eu quero fazer isto, às vezes é prejudicial àquilo que estás a fazer. Tens de deixar, aquele exemplo que eu estava a dar há bocado do personagem que fez uma coisa que eu não estava à espera, porque estás a tentar impor uma vontade que não é a vontade da história, não é a vontade da comunidade ficcional que tu ajudaste a criar. Sim, é engraçado usar essa palavra, porque é isso, porque a verdade interessa mais do que a realidade, digamos, quando estou a fazer uma história. Tem que haver verdade na ficção, é isso, é essencial. Sim, verdade e mais que isso. Há uma história muito engraçada do Kubrick, que ele estava... Com quem é que foi? Acho que o Sidney Pollack que foi ator de um filme dele. Se calhar estou a dizer um grande disparate, mas acho que foi seja quem for, mas foi com o Kubrick. O que interessa aqui é o que foi dito, que é sabia-se que o Kubrick repetia 300 vezes a mesma take, às vezes para usar a primeira, não é? E às tantas, acho que foi mesmo o Sidney Pollack que lhe disse, tipo, também realizador, não é? Virou-se e disse: Kubrick, isto foi ótimo, isto agora aqui foi a verdade. Sim. Foi a verdade. E ele disse: tens razão, eu senti imensa verdade, agora vamos tentar fazer interessante. Isso interessa mais. Isso interessa mais na ficção. Deixemos este tipo de dispositivos para a ficção. Lá está, na realidade convém ser a verdade, mas estejamos já muito além disso, não é? Mas o interessante na ficção interessa muito. Acima de tudo, claro. Pois. Sim, cativar. Tu estás a fazer uma história, estás a pedir quanto tempo da vida de uma pessoa, não é? Para estar a assistir à série que tu escreveste, ao filme que tu... Ao livro. Com que direito? Com que direito? É que tu estás a tirar tempo de vida ou a pedir tempo de vida à pessoa. E a angústia criativa? Volto a essa tecla. Sim. Tu já trabalhaste com o Hermano José nas produções fictícias. Eu lembrei-me que ele referiu isto, é público, que a dado momento, pronto, ele durante muitos anos assinou os seus textos, a dado momento diz que esgotou, que já não estava a conseguir escrever os seus textos, sentia-se esgotado enquanto criativo a assinar muitos textos com aquela frequência, não é? A angústia de
da fonte começar a secar ou com menos qualidade não te visita, já de que produzes tanto? Isto faz-te sentido, esta pergunta? Não. Não, quer dizer, faz-me sentido. Para outras pessoas faz sentido. Faz-me sentido a pergunta. Não, eu tenho muito aquela máxima do... Desculpa lá estar a fazer tanto name dropping, mas aprende-se coisas com pessoas. Tomem nota. Que é o... acho que foi o Picasso que disse: quando a inspiração chegar é bom que me encontre a trabalhar. Bem sei. Pronto. Fazer Sim. e há de aparecer. Ou seja, não tenho nada... Repara, nós tivemos, eu com o Rui Cardoso Martins e com o José de Pina, nós escrevemos o Contra-Informação durante 12 anos, assim uma coisa. Brilhante programa, by the way. Aquilo era muito intenso e era uma coisa diária. Caneco é a expressão técnica, bola. Era diário. Sobre personagens reais que faziam caricaturas, sim. Não é? E figuras da política. Houve muitos anos em que nós reunimos de manhã, líamos os jornais do dia para escrever até a hora do almoço, para ser gravado à tarde, para ser exibido à noite. Se nós estivéssemos à espera de inspiração, não é? Há técnicas, há abordagens e tu tens de fazer. O texto tinha de lá estar à 1 da tarde, porque senão não haveria tempo. E há um músculo, não é? Há um músculo que está treinado e que faz. Pronto, é isso. Às vezes mais brilhante, outras vezes cumpre. O facto de trabalhares em dupla, porque nós íamos rodando. Ou em tripla. Os três, então, sim. íamos rodando. Era raro estarmos os três em frente a um computador. Íamos rodando. Claro que ajuda sempre. Gostas disso, de escrever a quatro mãos? Gosto muito. Depende do projeto, não é? Claro. Por exemplo, no campo da literatura não é de todo aquilo que eu gosto de estar a fazer eu, apesar de ter uma experiência com o Miguel Martins, que fizemos um livro a 4 mãos, que foi o Ferro em Brasa, mas também pelas próprias características que nós impusemos à novela, chamamos assim, ou ao romance. Correu bem, mas lá está, não me vejo a fazer isso outra vez, sim. Com outras pessoas, dir-te-ia mais uma ou duas. Percebo. E se for. Com o Miguel, certamente, porque temos esse entendimento entre nós e o tipo de coisa que escrevemos os dois permite esse tipo de ginástica. Falaste do Contra-Informação, se tu és um dos nomes incontornáveis na escrita para humor atualmente. Se te perguntar qual o programa de humor que mais gozo te deu, ou um dos mais, ao longo de tantos anos, o que é que te surge? Teria de falar de muitos ao mesmo tempo, mas se calhar pelo contexto. Ou seja, há muitos programas onde eu aprendi e fiz coisas de que me orgulho e considero marcos no meu percurso. E ter-te-ia de falar de vários. Há um que não só por estas coisas que eu acabei de dizer, mas também pelo lado humano e da maneira como mudou a minha vida, foi a Conversa da Treta. Que começa a fazer com o Eduardo Madeira e com o Rui Cardoso Martins, depois segui só eu e o Eduardo Madeira. Que era o Zé Pedro Gomes e o António Feio. E toda essa aprendizagem. Que engraçado, uma dupla a escrever para outra dupla. A maneira como nós, aprendemos e dialogámos e fizemos crescer o projeto. O Zé Pedro Gomes e o António Feio. Nós com 20 e tal anos, eles já eram uns monstros, não é? Uau! E que sucesso, não é? Sim, e lá está. E uma coisa que há bocado estavas a falar também quando escrevemos para o Herman, que foi uma enorme inconsciência, essa coisa do medo de falhar. Qualquer pessoa que tivesse alqueires bem medidos dizia assim: tenho 22 anos, vou escrever para o Herman. Com esta exposição toda. Ou tenho 23 e 24, vou escrever para o Zé Pedro Gomes e para o António Feio. E podias ficar paralisado pelo medo. Eu não fiquei, não é porque fosse muito confiante, não, é de uma inconsciência absoluta. O que acaba por ser bom. Foi ótimo, porque só vi a oportunidade, sabes? Não vi aquela coisa, se eu não faço isto como deve ser. Não, foi tipo, uau. E uns puxavam, vocês puxavam-se uns pelos outros, não é? Era uma turma, uma escola, uma turma. Sim, lá nas produções, e agora falando em relação mesmo à Conversa da Treta, nós quando estávamos a fazer o programa de rádio para eles, nós fazíamos... Depois passou para palco. Sim. Não aquilo foi palco, foi cinema, foi a todo lado. Mas havia um ritual semanal de reunirmos para ler os textos que eu e o Eduardo tínhamos escrito, teoricamente durante a semana, mas na realidade na noite anterior. e quaisquer ajustes que houvesse fazíamos ali à mesa com eles e depois íamos para a rádio gravar. E aquilo era maravilhoso. Era maravilhoso e lá está, por isso é que eu disse que é todo o pacote que
essas tais noitadas de trabalho, minhas e Eduardo, estávamos a fazer muitas mais coisas em conjunto e sem ser em conjunto, mas deram depois origem aos Cebola Mole. Porque havia coisas que eram... Surgiu assim. Surgiu dessas noitadas de trabalho, porque nós estávamos havia coisas que... Pronto, a treta, nós definimos muito aquilo como o surrealismo de bairro, não é? Mas havia coisas que se calhar eram até demais para o universo da treta. Demais? Rasgavam ali. Rasgavam, já era cebola, já não era treta. E nós passávamos as noites ali a escrever textos e tínhamos sempre duas bandas sonoras. Ou uma banda sonora que consistia em passo doble, eu odeio tourada, mas adoro a música. Para mim é assim, transformem as praças de touros só em salas de concerto e passo doble, mantenham isso. Não sei comentar aquilo. Isso, é verdade. Okay. Não vale a pena. Não vale a pena. E Elvis Presley. Nós ouvimos muito Elvis, passo doble, Elvis Presley. Passávamos as noites assim. E depois tocávamos, havia lá uma guitarra, nós pegávamos na viola e tocávamos e começaram a surgir essas... nas produções fictícias? Sim, e muitas vezes nós estávamos lá a fazer direto. Nas Amoreiras? Sim, ali na Travessa Fábrica de Espentos. E havia muitas vezes em que nós estávamos lá à noite e depois às 10h30 era suposto chegar o Zé Pedro Gomes e o António Feio para fazerem a leitura connosco. Ou seja, nós já não íamos a casa, ficávamos lá de direta. Era de direta. Começavam a chegar outras pessoas lá às produções e estávamos nós de direta a tocar essas músicas. E depois aparece o Marco que ouve aquilo e diz: a bebedeira do sono também aquilo. Sim. Não, isso já estás beyond a bebedeira. Beyond. É beyond. O que também te tira alguns filtros e isso é bom. Ótimo. Pronto. Artisticamente consta que é incrível. Sim. E o Marco ouviu essas nossas musiquetas e gravou no minidisc, saudoso formato minidisc, passou na comercial, pronto, e o resto é história. E o resto é história, o resto que é rock and roll. Mas pronto, quando perguntas assim por projetos, por causa de tudo o que ocasionou, porque foi aquela coisa depois de ver a nossa peça no Coliseu durante meses, esgotado no Coliseu, fora de série, meu Deus. Depois de ter feito uma turnê nacional e já não se fazem coisas assim há tanto tempo, não é? Sabes? Muito bom. E lá está, e essa inconsciência e acima de tudo uma admiração enorme pelo António e pelo Zé Pedro, que é: não estás nervoso com a estreia? Eu tinha essa conversa com o Eduardo. Ele disse: mas tu não estás nervoso? E eu: não. Por pior que nós tínhamos feito. Pensei nisso. Pior que nós tínhamos feito é o Feio e o... São muito bons, não é? O Feio e o Zé Pedro. Portanto, eles com textos... O que é que vai correr mal? Medianos devem fazer já um espetáculo. Com textos bons... Foi o que foi. Mas não havia, para mim era impossível estes gajos. Eles não iriam a palco se estes dois monstros vão a palco com estes textos, é porque eles acreditam, eles sabem um bocadinho mais que nós. Se eles acham que isto é digno de ser levado a palco, depois do trabalho que nós fizemos, que eles fizeram connosco, de encenação, tudo. Pois, as produções fictícias talvez criaram nervos de aço a vocês, não é? Um pouco, sim, porque trabalhar ali... Sim, com aqueles monstros, mas podia ser paralisante, não é? Não, mas a partir do momento que não paralisam, ganham ali nervos de aço, não é? Passaram por tudo, não é? Sim. E com uma exposição gigante. Olhando pelo retrovisor, de outro prisma, dirias que assinaste piadas e sketches que envelheceram mal aos teus olhos? Talvez... Não tenho por hábito, lá está, escavar, mas é possível. Os tempos mudam. O que tem piada hoje não tem piada amanhã. Acho grave é tu não saberes crescer com isso, não é? Pois, há humores que são do seu tempo, outros que são mais... Outros que são intemporais. Há coisas, por exemplo, não que tenham envelhecido mal. Mas há coisas, e até é engraçado porque aquela coisa do Facebook que às vezes aparece memórias. São comentários que tu às vezes colocas e que aparecem coisas com 14 anos. E não é um envelhecer mal, é de que é que eu estava a falar. Porque são coisas meio críticas, porque toda a gente... Era uma coisa que se estava a falar na altura.
não é? Mas hoje em dia eu não sei do que é que estava a falar, portanto aparecem-me assim coisas muito crípticas, que eu digo, mas o que é que se passou na altura para eu ter feito este comentário? Às vezes vou ver os comentários a esse post às vezes, para ver qual é que era o às assunto. vezes coisas muito fortes, que pareciam muito fortes, depois é a espuma, era a espuma dos dias da altura. Sim, não tem força. Serviu, se é que alguma destas coisas serve um propósito, mas na altura se calhar foi de rir, mas hoje em dia tu não tens a referência. O humor é uma coisa também muito referencial. E as consciências são outras, talvez. Sim, eu já também não estou a falar também da sensibilidade de leitura disto ou daquilo, estou mesmo a falar do contexto, de coisas que acontecem agora e tu fazes uma piada, mas depois não ficaram gravadas na pedra do tempo e portanto só valeram para aquele instante, e tu pensas o que é que eu estava a tentar dizer com isto. Valeu na altura. Se funcionou, valeu na altura. Sim. Mas concordas que há atualmente uma cultura de cancelamento no humor? É uma discussão assim já arrastada, ou que há acima de tudo mais consciência sobre temas, comunidades, identidades, que há sketches que podem envelhecer menos bem. Como é que encaras este tema? Eu encaro esse tema da seguinte maneira, e vou ser muito blunt. Vamos. Vou ser assim. É uma conversa que nem sequer me interessa ter. Pois. Eu acho que a verdadeira ameaça hoje em dia é, por exemplo, eu não vou perder tempo a falar do que é que se pode, devido a sensibilidades, dizer ou não, quando tu tens os tech bros a destruir livros para se canalizar para alimentar a AI, que é agora o marketing global, a AI, a inteligência artificial, sabes? Que as pessoas nem sabem do que é que estão a falar. Isso é que o impacto disso. Isso é que me interessa. Eu acho que é uma bolha que vai arrebentar. E já nem tenho paciência para falar. Podemos falar sobre isso. Não. Mas é tão cansativo a perceber que as pessoas nem sequer sabem. Digo as pessoas, estou a dizer a grande generalidade, e aqueles que tentam vender a ideia, não é? Da inteligência artificial. Não sabem sequer do que é que estão a falar. E é mais uma peça nessa corrente de... Há bocado estávamos a falar dos formatos físicos, não é? Da cassete. Como é que tu te posicionas? Ou seja, como é que tu refletes isso? Porque acabo de falar com o professor Viriato Sormanho Marques, já falei com outros tantos pensadores que se andam a dedicar um pouco mais a ler sobre a inteligência artificial, que tem muitas qualidades, mas também há aí uma sombra gigante. Isto liga-se com aquela questão de que a tecnologia parece que está sempre a puxar-nos para algo melhor. Será? Não. Então, ou será que... Queres mesmo falar sobre isso? Sobre isso. Ok, vamos. Primeiro, de que é que estamos a falar quando falamos de inteligência artificial? Uma coisa é tens a Predictive AI, saúde, super útil, lida com números, lida com análise de dados. Mas pode dar barraca, como deu agora na... Tudo pode dar barraca, mas nunca será barraca por causa dos dados e da parte maquinal. É por causa dos humanos. Não é o problema. Se houver um super hacker, agora, se houver um super hacker na parte digital, pode dar uma barraca muito maior, não é? Sem dúvida. Mas... onde é que está a haver a grande especulação? É nos Large Language Models. Que de repente fala-se de consigo fazer um desenho em 2000, consigo escrever um texto primeiro não consegues nada, é a máquina, e depois é assim, não sai nada de original daquilo, que é uma manta de retalhos, e tanto que assim é que agora já tens casos em que os bots estão como existe na internet, que é a fonte de tudo o que são textos, já tens mais 60% ou 70% do que tu tens na internet já é produzido por AI, por LLCs. E é muito fácil de apanhar. Mas a questão é que eles agora, eles agora alimentam-se a si próprios. Portanto, a qualidade vai sendo cada vez mais estreita. É como o inbreeding, não é? É que o que vai acontecer, o que está a acontecer agora é isso. Isso é o ponto 1. Ao ponto de agora tu tens os tech bros a canibalizar livros que não estão online, portanto livros antigos, para ter uma fonte, treinar, para ter uma fonte de coisas novas que já não conseguem encontrar no online. E depois isto é tudo uma fabulação que qual é que foi o lucro destas empresas? Foram não sei quantos bilhões. Vais a ver os gastos, foram trilhões. E depois percebes que aquilo são IOUs que circulam entre as empresas, que vão comprando a si próprias as dívidas. Portanto, isto é tudo uma bolha especulativa que tudo indica, não sei o que eu digo, sou um mero ignorante, mas isto vai explodir.
porque agora tens muita gente entusiasmada, até no campo da produção, e eu consigo fazer não sei o quê com menos meios do que tinha, consigo fazer um filme e não sei o quê. Primeiro tens uma fatia enorme os donos de empresas, público, acima de tudo, que estão mais uma fatia enorme de público que está a rejeitar tudo isso. E já lá vamos, mas antes só acabar esta coisa, que é... pensa que nós há uns anos, tu compravas passa publicidade, mas compravas um Photoshop, compravas um Microsoft Office, compravas o que fosse, era teu. Ok? Agora tu compras licenças, pagas semana, portanto nós não temos nada. Os streamings, pagas um X mensal para poder aceder às músicas. De repente, seja por que razão for, aquela música deixou de estar disponível, tu não a tens. Um filme que tu sempre querias rever estava naquela coisa de streaming, agora não está, tu não tens acesso a ele. Estamos nesse tempo, pois é. Não, mas e agora voltamos à parte que me dá esperança, que é as gerações mais novas estão-se a virar completamente para os formatos físicos. Para o vinil, para as cassetes, para os CDs. Mas ao mesmo tempo as novas gerações também estão muito abertas, como seria de esperar, para a IA, a inteligência artificial e para a tecnologia. Eu acho que não estão. Os dados não apontam para esse sentido. As empresas apontam para esse sentido. As empresas impõem no recrutamento. Há muita gente da área da educação que aponta que são muito focais. São muito focais. E se então na educação vai ser uma catástrofe. Estão interessadíssimos. Aliás, há muita discussão o que é que é a nova educação, o que é a nova educação, porque tem que se incluir a IA. Correu muito bem, não correu? Pois, correu muito bem. Não, mas é a grande desastre em desastre. É. Sim, mas continua-se a discutir e os exemplos serão os que estão à vista. Continua-se a discutir, de discussão em discussão, até à catástrofe final. É isso. E interessa-me discutir isso, não é? E a grande resistência são voltarmos às coisas físicas. Chegamos a um ponto em que ter livros em casa é um ato de resistência. Não é? Não é? É distopia máxima. Mas o que me dá alguma esperança, que até acho que é uma palavra forte demais, mas o que me dá algum alento é que ver que os Zs e os Alfas, as gerações Z, estão completamente viradas para isso. Estão a rejeitar o AI slop, estão muito virados para o analógico. Então vai haver um esgotamento, uma náusea de tecnologia. Aquilo, e novamente não sou eu que eu não sei nada destas coisas, mas tu começas a ver outras pessoas que não as da máquina de propaganda, a quem interessa que estas coisas sucedam. É incomportável que tu, para escrever um mail, consumas um litro de água. Vê o que está a acontecer nos data centers, que a previsão é que em 2030 um data center vai consumir tanta água, acho que por dia, como 10 milhões de famílias. As grandes potências, e agora falo da América nomeadamente, estão, por enquanto, a expressão é borrifar-se, não é? Com Trump à frente. Sim, para estas questões ambientais, o que é lamentável. Sim. Não é? Não, mas até quando? Mas estás a esquecer de uma coisa, que é o Sr. Musk vai levar a elite para Marte e eles ficam todos muito bem. Portanto, nós ficamos aqui. É tudo. Não me lembro quem é que foi o tipo que disse isto, mas eu achei muita graça à imagem, que é ali por volta de finais dos anos 90 e início dos 2000. Tu tinhas aquela coisa do Revenge of the Nerds, que era malta que gostava muito de super-heróis e malta que gostava muito de ficção científica, que de repente, e o J.J. Abrams é um grande exemplo disso, que fez filmes maravilhosos e que tinham referências muito boas de ficção científica dos anos 50, 60, 70, 80, pronto. E agora estes tech bros, os Musks da vida, os Sam Altmans da vida, eu vi isto no podcast do Neil deGrasse Tyson, um convidado que eu não me lembro agora o nome, que ele deu este exemplo, que é, isto é tudo malta muito fascinada, como eu, atenção, muito fascinada pela ficção científica. Qual é o problema? Este foi o exemplo que ele deu, e eu espero conseguir reproduzir de uma maneira que é, os mídias dão a seguinte notícia, que é, o senhor não sei quantos, vamos chamar-lhe um Musk Altman, que é um Sam Altman com um Elon Musk, mas vai fazer o nulificador total, capaz de destruir a nossa dimensão, inspirado no livro dos anos 60, façam o que fizerem, não construam um nulificador total. Ou seja, que tipo de referências é que esta malta está a tirar de cautionary tales, de coisas que era suposto dizerem-nos, olha, não vão por aqui, não é? A Sarah Connor do Exterminador Implacável, eu sei que já estou a viajar. Uau, onde já estamos. Mas ela estava presa porque estava a atacar data centers. Uau, pois é. Uau.
Epá, E nós estamos podemos chegar a essa distopia, não é? Epá, não, há zonas nos Estados Unidos em que já chegámos a essa distopia. Tu tens zonas em que as pessoas não têm água por causa dos data centers e é um barulho e insuportável. Os Terminators, para tu mandares um mail mais facilmente. os Terminators poderão ser uma realidade a determinado ponto. Eu acho que não é os Terminators. Eu acho que é mesmo estas coisas que é de repente tu não tens água, tens um barulho insuportável, tens este calor abrasador que tu sais daqui. É um colapso ambiental. Sim. Monetizar. Essa expressão, monetizar. Filipe. Eu não acredito que trouxeste essa expressão para aqui, Filipe. Trouxe. Não sou eu que trouxe. Não sou mau ambiente. Monetizar a tua capacidade de respirar. Não é? Pois. Porque tu agora sais e dizes, custa-me respirar. Tens o ar-condicionado, aguentas. Mas agora imagina. Tens razão. É monetizar o ar que respiras. Não, e isto não é distopia nenhuma. Então o senhor da Nestlé não disse que esta coisa de todos temos acesso à água potável não faz muito sentido, não é? E já disse isto há alguns anos. Portanto, já passou muita água por baixo da ponte. Portanto, se há coisa que a história nos ensina, e também não é minha esta frase, mas se há coisa que a história nos ensina é que nós não aprendemos com a história. Verdade. E a história não se repete, mas... E depois também há muito aquela coisa de que a teoria da conspiração é um guarda-chuva muito grande. E de facto há coisas que são teorias, são disparatadas, absolutos disparates. E depois há coisas que tu dizes, porque é que isto é uma teoria da conspiração? Está a acontecer. Não, há muita distopia que passa a ser real, não é? Houve um editor, não vou dizer qual, mas houve um editor das várias editoras para quem eu tenho editado livros, que um livro meu disse assim, isto é outra distopia, Filipe. Isto, hoje em dia as distopias já não fazem sentido. E eu pois de facto agora já não vai te ver. Não, é só a realidade que nos circunda. Sim. Bom, a gargalhada é mesmo a imortalidade possível, Filipe? Sim, cada vez acredito mais nisso. É outra coisa que eu acredito, para além do vagar e da finitude, é numa boa gargalhada. É o que tu tiras de melhor disto tudo. Nós estamos aqui a falar de coisas gravíssimas e acabámos a rir. Pois é. Não é? Dá-nos uma sensação de que ainda temos algum domínio sobre as coisas. Onde é que mais gostas de apontar a mira? Se é que gostas de apontar a mira com humor? Outro clichê, ou pelo menos, ainda bem, não estou a dizer que por ser clichê, mas outro clichê, gosto de apontar para cima. Ou seja, não vejo necessidade nenhuma, não vejo piada nenhuma em apontar para quem já está na lama, não é? Eu lembro da outra vez que nós tivemos uma conversa, tu ficaste meio chocado, à falta de melhor palavra, porque eu te disse que qualquer coisa como se alguém cai eu rio-me. Porque foi uma queda, foi uma banana, uma queda, mas depois acho que o que é valioso, não importa que eu me ria, importa que eu a seguir a rir-me vá lá ajudá-lo. Eu acredito mesmo nisso. Não acredito em provocar a queda. Não é isso. É tu, mas acontece uma coisa e acho que a maior das tragédias pode ser muito risível. Pode, não é? Às vezes o riso liberta situações mais trágicas das nossas vidas. Daí, não é? Também há isso. Daí não é? ser a gargalhada possível. Às vezes não podes fazer absolutamente mais nada, não é? Os funerais são muito ricos em risos nervosos. Eu já passei por isso. Caraças, eu passei muitas vezes por isso. Tive um ataque de riso. Sim. Já provoquei ataques de riso e pessoas estavam a chorar convulsivamente. E isso é bom. E às vezes, sabes, é estarmos vivos. Estarmos vivos e também eu dou um bocado de valor. Um bocadinho. Um coche. Não, às vezes até sei lá, olha, aconteceu-me ontem e eu faço isto instintivamente e não estou a dizer, olha que boa pessoa que ele é, porque me faz a mim sentir bem. Portanto, tenho essa coincidência que é coisas que fazem sentir bem, as outras pessoas também me fazem sentir bem. Fixe, coincidência porreira, não vejo problema nenhum nisso. Pior seria se que sacrifício agora fazer coisas para pôr as pessoas bem dispostas. Mas foi uma senhora que estava no supermercado e é daquelas coisas que tu estás numa fila e ela está noutra, portanto quem é que está à frente? E ela está com uma grade de cervejas, um six-pack de cervejas, uma senhora já da sua idade. E ela, confusa se era a minha vez, se era a vez dela, e eu disse, não, faça favor. E notoriamente ela estava à espera que eu dissesse assim, a mais velha, faça favor. Eu disse assim, não, longe de mim passar à frente de alguém que vem carregada com cervejas.
E ela, primeiro, porque não era isso que ela estava a esperar, depois começou-se a rir. Bom. Pá, e ficámos, pronto, uma Bom. coisa insignificante. E depois isso abriu o conto, mas essa marca é boa. E ela, é. E depois aqueles clichês que sabem tão bem que é, isto não é para beber, é para ir bebendo, sabes? Sim. Pronto, e foi assim um pormenor, mas isto é. Eu dou muito valor a estas pequenas interações. Se calhar ela está com uma data de problemas, se calhar eu tenho uma data de problemas, e houve ali aquele momento de uma inconsequente. E que vos aproximou, não é? Sim, e de repente estavam ali duas pessoas que nunca se tinham cruzado e riram a propósito de um disparate qualquer. E uma senhora com alguma idade, com um belo six-pack. Sim. Desculpa, perdão. Não, perfeito. Foi Desculpem-me. o desfecho final. Achas que isto pode ser uma punchline? Acho, claro que sim. Olha, dentro do género. Tenho agora um áudio para ti, quero que ouças. Quem é? Filipe? Não sabes? Não sei. É o teu amigo Tiago R. Santos. Acho que é o Tiago. Pois é. Fixe. E guionista, argumentista, muitos istas. E Grande Tiago. Vamos a isto. Olá, Filipe, meu caro amigo, mestre dos 7 ofícios. Como estás? Espero que bem, né? Desde o outro dia que estivemos juntos. Olha, tenho aqui uma questão para ti. Uma questão que anda-me a angustiar, a preocupar, e talvez me ajudes a lidar com ela, que é esta sensação de que o nosso trabalho, que continua igual, tem sido o mesmo nestas últimas 2 décadas, continua árduo e complicado e difícil perceber aquilo que nos angustia, as coisas que nós queremos falar, as narrativas que queremos construir, as personagens que queremos trabalhar, e que o trabalho continua igual, mas que a recompensa é cada vez menor no sentido de ser mais curta, mais vazia no tempo, que as coisas que inventamos, as coisas que fazemos, talvez por este excesso constante de informação desta época em que vivemos, que desaparecem, que são efêmeras. Há sempre aquela sensação que está um bocadinho aquele trabalho do Sísifo, né? Com a pedra a subir acima do monte, e antes tinha aquela sensação que quando nós chegávamos acima, pelo menos havia ali um momento em que podíamos parar e olhar à volta e a paisagem não era má. E agora cada vez mais sinto quando chegamos lá acima que a pedra começa automaticamente a descer a grande velocidade e temos de tentar apanhá-la de novo e puxá-la de novo para cima do monte e que fica mais pesada. Sou eu que estou a passar por uma fase complicada ou também sentes isto? Também sentes que de facto o trabalho continua igual e a recompensa menor? Diz-me coisas. Abraço. Pois é, acabamos de ouvir então o Tiago R. Santos. Obrigado, Tiago. Esta questão toca-te, sentes isto também, que cada vez mais depressa as coisas se esfumam no tempo e dão muito trabalho, mas depois não ficam. Não ficam. Olha, primeiro um grande abraço ao Tiago. Sim. Estivemos juntos a semana passada, gosto imenso dele e do trabalho dele, é um gajo do caraças. Não, eu estava a ouvi-lo e estavam-se a abrir várias portas, porque isto tem muito para onde pegar. Primeiro lembra-me daquela frase, acho que é do Vítor Hugo, é preciso que Sísifo aprenda a amar a pedra. Ao que eu complemento, não, Vítor. Não, Vítor, não. É uma visão muito romântica. Amar a pedra, não. Era o que faltava agora, amar a pedra. Mas sentes a ideia de que é tanto trabalho para a pedra chegar lá acima, ao cimo da montanha e tu volta aí para baixo e... Sim. Depois lembrei-me de outra coisa, a propósito das palavras do Tiago, que tem a ver com o que estávamos a falar há bocado de AIs e da voragem do tempo e com exatamente o que o Tiago estava a falar, que é este fenómeno, não sei se já ouviste falar do enshitification. Em português, que é emerdificação. Mas que é o facto das coisas agora serem muito mais... Enshitification de shit, ok. Sim, que é o facto das coisas estarem cada vez piores. Os serviços, os produtos. Isso é um fenómeno estudado, provado, que é tu comprares uma embalagem com uma lâmina de barbear e de antes havia a própria da haste, não sei como é que ele se chama, e depois vinha com três lâminas. Sim. Agora vem com uma. Okay. Pagas o mesmo ou mais. E nem sequer fizeram novos moldes para o plástico, continua lá com 2 slots vazios das lâminas que já não são vendidas por aquele preço. E tu tens isso, daquilo que estávamos a falar há pouco, tu já não compras um programa, tu subscreves uma app. Portanto, esse enshitification é um mal geral. E como é que isso acontece na vossa área?
Sentes que... É o para ontem. E tu tens agora, streamers que já, plataformas que pedem, não me aconteceu pessoalmente, mas foi notícia, e claro que estas boas modas vêm sempre primeiro dos Estados Unidos, não é? Que pedem para fazer uma coisa que até agora só era prática nas novelas, que é as novelas, como muitas vezes o público das novelas eram pessoas que estavam a passar a ferro ou a cozinhar e estão a ouvir, não estão a ver. Portanto, é uma lógica mais radiofónica em que o show don't tell, que é o mostra em vez de dizeres, era inverso. Tu dizias, essa lógica era adaptada às novelas. Sim. Nas séries, é? tu lembras-te na altura dos Sopranos e não sei o que, a chamada Golden Age, não é? Sim. Das séries, isto é a nova literatura. E de facto, comparado com o que se anda a fazer agora, tu tens plataformas de streaming que pedem expressamente, lá está, novamente, não me aconteceu a mim, mas é o que está muita gente a falar disso, que é repetir várias vezes um plot point, uma coisa importante, informação, dumb it down a little, voltando ao início da nossa conversa. Porque as pessoas estão desatentas, não é? É para poderem estar ao mesmo tempo a mexer no telemóvel. Porque Isto é de uma enshitification enorme, não é? Pois. Uma condescendência com o público, e o público não está só com a atenção ali, não é? Não é condescendência, é porque aqui é que eles vão faturar, não no é? telemóvel. Pois, porque se tu tiveres depois engagement, tu agora já não tens relações, tens attachment, tu já não tens, já não é relações, já não é... Tens likes, tens partilhas, sim. tens collabs. Portanto, isso que o Tiago diz, eu tenho obviamente a mesma sensação que ele. Como é que eu tento não me afetar não é gostar da pedra. Agora vou dizer uma coisa que eu próprio estou a dizer, isto parece uma contradição, porque eu vou dizer tens de gostar do processo, e isso parece que eu estou a dizer que gostar da pedra, que é gostar da pedra. Eu tento e voltamos também ao início da nossa conversa, que é ver quanto de mim, quanta duração da minha vida é que eu preciso de perder, dar, para fazer este ou aquele processo, este ou aquele trabalho. Há coisas que, virtude da experiência que eu também já tenho, aquela coisa do tipo que chega lá e carrega num botão e diz: mas tu vais cobrar isso para carregar neste botão? Eu disse: não, eu estou a cobrar isto porque eu sei qual é o botão onde vou tocar. Também tu fazes, pronto, equilibras essa gestão com as contas, essa gestão de não me deixar comer pelas necessidades do conteúdo. Olha, acima de tudo, acho que é isto, que era uma coisa que eu também era para falar contigo, que é não encarar as coisas que nós estamos a fazer, as séries, os podcasts, seja o que for, como conteúdo. Conteúdo, que é uma expressão que eu detesto. Acho que a expressão conteúdo mina muito aquilo que tu pões, mina a mim, minará a ti, se calhar há pessoas que vivem bem com essa lógica do conteúdo. Não te desgasta o facto, o grande ponto do Tiago é estas criações não durarem. Deu tanto trabalho e não fica, não há lastro, e agora é o próximo. A mim custa mais que não fique um Dostoiévski. Pois. Que não fique percebes? que não fique o Mário Henrique Leiria. Não vou ficar angustiado porque não fica um Filipe, sabes? Eu percebo o que ele está a dizer e obviamente fazes, escreves, realizas, queres que aquilo fique, mas o depende, lá está. Se tu estás a fazer uma coisa para cinema hoje em dia, se tu tens as produções americanas que ficam 2 semanas em sala, estás à espera que um filme que tu faças fique quanto? Não é? Se tu tiveres essa... Eu não estou a dizer que isto é fácil, eu parece que estou tipo a fazer... Sabes? Pois, tu volta e meia nesta conversa tens a fazer isso. Não, a questão é só perceberes ao que vais, não é? Se tu queres fazer uma coisa intemporal, hoje em dia é cinema que tu vais fazer. Cinema para o grande público. O que é que não sei é intemporal hoje em dia? É a grande pergunta, não é? Não sei. Mas a questão é, quem fez as obras intemporais sabia que estava a fazer uma obra intemporal? Não. Mas isso preocupa-te? Não. Criar as obras intemporais? E a ideia do que se deixa para a posteridade é uma coisa que eu sou completamente de avesso. Posteridade também é uma palavra que eu não adoro. Sim, não me interessa nada de saber daqui a não sei quanto tempo alguém vai descobrir o que tu fizer. Não quer saber. Não quer saber. Não quer mesmo. Não vai estar cá. Não tenho essa
veleidade. Não tenho essa vontade sequer. A ficção nacional está numa boa ou má fase? Não sei. Pois. Defino Não te boa pagam por fase isso. para. Vês boa qualidade em algumas coisas que estão a ser feitas atualmente, Sim, no isso cinema sim. e nas séries. Sim. Não, mas lá está. Mas tem a ver com o quê? Com o facto depois de ficarem muito tempo em sala. Não, a boa qualidade, boa fase para a tua régua. Sim. Não é para, não sei. Não, sim, de ideias, de ideias, criadores, sim. Sim. Se os criadores têm Não, boas... porque eu pensei nisto em sequência do que o Tiago disse. Sim. Ou seja, quando há uma voragem, não é? Quando há um aceleramento, depois pode provocar e como tu dizes, shitificação, não sei se foi essa. Em shitification, pode o resultado piorar, não é? Sim. Eu acho que os para limites... pronto, aquela expressão para as coisas ficarem piores. Eu acho que há muito aquela coisa duas coisas. Não se fazem omeletes sem ovos. Sem uma frigideira também não vais longe. O que é que eu quero dizer com Sim. isto? Se por um lado às vezes a abundância de recursos leva a que tu percas um bocado o foco e o facto de estás mais restringido te obriga a procurar soluções que te levam a conclusões mais frescas, mais criativas. Também criou-se muito aquela ideia de que os criativos vivem de paixão. De paixão. O que se ensinam a alguém que trabalha em áreas criativas é que tu tens de acreditar. Não é só nas áreas criativas, é a positividade tóxica, que agora já se fala no tóxico, que é aquela ideia do se tu acreditares consegues. Não. Não basta. Mas nas indústrias, outra palavra que eu também me irrita quando associada à lógica criativa, mas nas indústrias criativas há muito essa coisa do tens de ter paixão, tens de acreditar. Se tu não tiveres ovos, não tiveres frigideira, se não tiveres meios, há um ponto a partir do qual o trabalho é prejudicado, não é? Ou seja, até certa altura tu dizes, ok, vou arranjar uma solução mais criativa para o facto de não poder fazer isto da maneira que eu tinha idealizado. Como é que reages a isso quando te pedem para fazer omeletes sem ovos? O que eu faço normalmente... Dás uma grande nega ou... Eu peço 2 unicórnios. E quando me dizem que são 2 unicórnios que são impossíveis, eu digo, ok, então pelo menos um. E eu só queria um... Logo para começar. Esse é um bom truque. Esse é um clássico. E já me disseram, clássico. sim, e já me disseram, então, mas tu agora estás a dizer isso, já toda a gente sabe. Pois, mas eu às vezes peço 4 e só preciso de um. e às vezes não. Sabes, há muitas maneiras. Muitas maneiras. Mas sabes, mas isto é cansativo e eu acho que é saber gingar o mercado. Sim, mas isto é cansativo. Não é? A parte, eu acho que há uma palavra que te assenta também a ti. É o desgaste. Há um desgaste aqui, não é? Há uma falta de paciência. Falta de paciência. Uma frase que eu digo muito que é ainda me lembro quando tinha paciência, era uma chatice. Tu agora tens menos. E é bom. Ter menos paciência é não bom tenho. porque toleras menos coisas chatas. Sim. É um luxo, não é? Também é um luxo, é como posso, por enquanto, permitir. Mas acho que é uma das coisas a que o Tiago se refere quando estava a colocar essa questão, é teres de fazer mais com menos para depois teres uma menor projeção. Pois. Parece que é tudo em saldo negativo, não é? Pois. Então, mas a questão depois é essa, estás a fazer para quem? Pois. Não é? Para que horário? Quem é que vai ver e quanto tempo? E isso, lá está, tens de ter noção do que é que estás a fazer. Por isso é que eu digo, isto é arte, isto é cultura, isto é entretenimento, isto pode ser muitas coisas. Portanto, é tu gerir as tuas expectativas em relação àquilo que fazes. E, novamente, eu estou com esta conversa, tipo, isto é muito fácil. E é ter bom vinho, bons amigos. Isso é que interessa. Não é boa música. Isso é que interessa, que era acho que lá estou a citar pessoas outra vez. É o que estás terrível disto. Mas eu aprendo com eles, sabem mais que eu. Verdade. São pessoas que me ensinaram, eu não sei nada. Sim. Eu só sei o que me ensinam e coisas que eventualmente possam-me surgir em consequência. Então quem é? Acho que era o César Monteiro, que ele dizia tipo, o que me interessa é o peixinho grelhado. Que maravilha. Percebes? Adoraria ter conhecido. A frase é mais que me composta interessa que é isto. o peixinho grelhado. É uma grande frase. Mas é o que tu disseste, família, amigos,
Comunidade, que é uma coisa que também agora desapareceu. Andam-nos a Ideia de roubar as palavras, Filipe. Porque agora todas as palavras estão um bocadinho intoxicadas. Eu às vezes tenho brigas. Mas esta palavra já não se pode usar. É pá, porque estão a usá-la mal. Está bem, mas então já não podemos usar. Pois, tal e qual. Temos de reclamá-las. Temos de reclamá-las, porque a palavra comunidade tem muito valor. Claro que sim. Caraças. Mas o que é que aconteceu à palavra comunidade? Sei lá, agora não muita sei. gente já tem alergia à palavra comunidade. As pessoas têm alergia a tudo o que é digno. Eu também acho. Bom, obrigado por teres dito isso. Porque, caraças. Bom, eles andem aí. Olha, sabes que mais? Tenho mais um áudio para ti. E depois quero, assim, que comentes. Quem é a pessoa que gravou este áudio, Filipe? Não sei. Queres mandar um palpite? Epá, não sei. Depois Não faz digo ideia. e ao lado. É isso. Maria João Cruz. Por acaso. Estavas Tava. assim perto. Ok. Guionista, autora, enfim, com quem também já trabalhaste nas produções fictícias. Vamos ouvi-la. Olá Bernardo, olá Filipe, olá internet. Acho muito bem que voltem a conversar com o Filipe Homem Fonseca, que ele tem sempre muitas histórias e palavrinhas interessantes para contar. Ele dirá que não interessam nem ao menino Jesus. Eu digo-te, Phil, nunca perguntaste ao menino do que é que ele gosta, portanto não sabes. Aceita o que te digo e lida com isso. Bom, conversar com o Filipe é uma atividade que eu gosto muito de praticar e recomendo. Conheço o Filipe há cerca de 832 anos, por aí. Fomos colegas de carteira a escrever sketches para o Herman, fomos comparsas em tantos projetos e até em viagens para cursos de escrita, em que perdemos as malas e andámos os dois vestidos durante uma semana com a roupa do Zé Diogo Quintela, que foi o único que recebeu a bagagem. Eram outros tempos. Bom, mas o que eu recordo sempre com mais gosto são as longas conversas que sempre tivemos e temos sobre tudo e mais alguma coisa e o à vontade com que saltamos do pensamento profundo para o perfeito disparate. Com o mesmo empenho e seriedade. E esta é das coisas que eu mais admiro no Filipe. Esta capacidade de saltar da coisa mais séria e elevada para a mais parvalhona. Do mais popularucho para o mais experimental e de nicho, sem pudor e sem complexos, na vida e no trabalho. É uma transversalidade radical, é punk rock. É, por assim dizer, um artista, porque ele não é só escritor e argumentista, ele é tudo e mais alguma coisa. É assim, um artista de largo espectro, ataca todas as frentes, como os antibióticos. E é uma postura que eu também defendo. Eu não sou muito boa numa só coisa, mas tento ser razoável em várias. Só que o Filipe não é razoável numa só coisa, é excelente em várias. E são muitas e boas. Onde eu não rimo tanto com o Filipe é no gosto por musicais. O Filipe gosta muito de musicais e eu nem por isso. E até já trabalhámos juntos num. Mas o que eu quero saber é quando. Quando é que vamos ter um musical do Filipe à séria? Não do Filipe La Féria, do Filipe à séria. Um fantasma da ópera, um Rocky Horror Picture Show, ou então a versão musical dos Watchmen. Fica a dica. Pois é. O Alan Moore matava-me. Acabámos de ouvir a autora e argumentista de ficção e humor Maria João Cruz. Obrigado, Maria João. Grande Maria João. Que trabalhou com o Filipe Homem Fonseca, como eu disse, nas produções fictícias, entre outros projetos. Já se conhecem desde o tempo em que os animais falavam e que Zé Diogo Quintela, pelos vistos, vestia boa parte da equipa. Maria João fala da transversalidade radical de Filipe, que é muito punk rock, que vai do popularucho ao mais nicho e experimental, o que é de facto muito curioso, surpreendente e arejado. E deixem-lhe uma questão exigente. Quando é que vamos poder assistir a um musical do Filipe à séria e não o Filipe lá à féria? Eu gostava muito de ver isso. Eu até gosto de musicais se forem bons. Vamos ouvir a resposta do Filipe na segunda parte desta conversa, onde vamos também saber as músicas que o acompanham, o poema que trouxe para ler, as sugestões culturais e curiosidades como o que o levou a estudar para saber ler e falar bem hindi. Vou querer saber. E que projetos assinados por si vêm aí. Vamos desvendar todo esse mistério, tudo para ouvirem a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Agora eu perguntava-te, diz lá boas escutas em hindi. Era incrível. Não saberia dizer. Não saberia dizer. Então vamos lá. Mas posso dizer tipo Apse Milkara Achalaga, que é muito gosto em conhecer-te. Muito gosto em conhecer-vos. Então, até ao próximo episódio.